Algo está errado na Câmara dos Deputados. Eduardo Bolsonaro é barrado injustamente. E por trás disso, pressão de um ministro do STF. A política brasileira vive um momento tenso e revelador. Recentemente, o presidente da Câmara, Hugo Motta, tomou uma decisão que deixou aliados do Partido Liberal indignados: barrar Eduardo Bolsonaro de assumir uma liderança da minoria. Oficialmente, a justificativa foi que o deputado não estaria cumprindo o regimento interno, devido à sua residência temporária nos Estados Unidos. Mas a versão real, segundo líderes do PL, é muito mais preocupante: pressão direta do ministro Alexandre de Moraes para impedir que Eduardo exerça sua função. Não se trata apenas de um impasse administrativo. Estamos diante de uma tentativa clara de cercear a atuação de parlamentares eleitos, alinhados a um pensamento conservador e que busca pautas defensoras que são constantemente atacadas pela esquerda e pela grande mídia. Hugo Motta, agora, aparece como uma peça central nesta trama, obedecendo às pressões externas em detrimento da autonomia da Câmara. O PL não ficou calado. Protocolou um recurso na mesa diretora, argumentando que Motta não tinha autoridade para rejeitar a indicação unilateralmente. Segundo o partido, a decisão desrespeitou o próprio regimento da casa e foi influenciada por pressões externas. Em outras palavras, Eduardo Bolsonaro teria sido impedido de assumir seu direito legítimo de liderança, e isso levanta uma pergunta grave: até que ponto os ministros do STF podem interferir nas decisões políticas do parlamento? A acusação do PL ganhou repercussão nacional e internacional. Em Brasília, aliados conservadores veem o episódio como um ataque à representação do povo na Câmara, uma interferência política disfarçada de formalidade legal. No cenário internacional, observadores apontam que a situação reflete uma fragilidade institucional preocupante, onde figuras do judiciário se sobrepõem à vontade popular. E não para por aí. Hugo Motta, ao comunicar a decisão, solicita que Eduardo Bolsonaro não teria comunicado formalmente suas ausências do país. Porém, os líderes do PL afirmam que tais comunicações foram feitas conforme o necessário, reforçando a tese de que a decisão teve motivação política e não administrativa. Este é o tipo de narrativa que a grande mídia tenta simplificar, omitindo o contexto e deixando de lado as evidências de pressão externa. Será que a Câmara se tornou palco de retaliações pessoais? O que Eduardo Bolsonaro representa para a direita e por que tantos querem impedi-lo? Moraes está realmente respeitando os limites de sua função ou ultrapassando as fronteiras institucionais? A acusação de coação contra Eduardo, apresentada pela Procuradoria-Geral da República e encaminhada ao presidente da Câmara pelo próprio Alexandre de Moraes, apenas intensifica a narrativa de perseguição política. Eduardo teria tentado agir em defesa dos interesses legítimos de sua família e, segundo relatos do PL, teria sido alvo de uma série de medidas que visam enfraquecer sua atuação política. Aqui vemos um padrão que se repete: parlamentares conservadores sendo alvo de ações judiciais e administrativas que raramente atingem opositores de esquerda. No cenário político interno, a repercussão é imediata. Deputados de direita veem o episódio como mais uma prova de que a independência da Câmara está ameaçada. Aliados alertam para o perigo de se criar precedente onde ministros do STF passam a influenciar diretamente decisões políticas, minando a democracia representativa. Externamente, a situação brasileira não passa despercebida. Em reportagens internacionais, uma narrativa de suposta interferência judicial começa a ganhar espaço. Especialistas em direito e política apontam que decisões como essa podem prejudicar a confiança no sistema democrático e afetar a percepção do Brasil no cenário global. A mídia tradicional, como de costume, prefere apresentar apenas a versão oficial: Eduardo não cumpriu regras do regimento. Mas a realidade é que o episódio é muito mais profundo, revelando uma tentativa de manipulação política que vai além de meras formalidades. Aqui, o que está em jogo é a liberdade de atuação política de parlamentares alinhadas a uma visão de direita, a capacidade de exercer liderança e representar a população sem sofrer intimidação por ações de ministros ou pressões externas. Quem mais pode estar na mira de decisões como essa? A Câmara dos Deputados está realmente defendendo os interesses do povo? Ou estamos diante de um jogo político de bastidores que poucos têm coragem de revelar? E há uma questão maior: se os ministros do STF podem influenciar políticas, estamos diante de um cenário em que o equilíbrio entre os poderes legislativos e judiciários corre risco sério. O que parece ser apenas um impasse administrativo é, na verdade, um teste de força entre políticos eleitos e membros do judiciário que não toleram oposição ideológica. No fim, a pergunta que fica é inquietante: até que ponto a democracia brasileira permitirá que representantes eleitos sejam barrados e intimidados por pressão externa?
Eduardo Bolsonaro é apenas o primeiro nome dessa disputa, mas o impacto dessa decisão pode afetar todos os parlamentares conservadores e a própria representação popular. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.